vestidinho com as calcinhas custa 38. Ver, não vamos desistir já. Tem que ser um tamanho acima deste. Portanto, acima deste. Não são os bebês chorões como os antigos, não é? São estes bonequinhos assim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Precisava de uma ajuda. Então, esta foi a minha primeira boneca, que já era do tempo da minha mãe, só que agora está um bocadinho velha e estragada, não sei se me conseguiam ajudar. Claro, claro que sim. Vamos lá tirá-la daqui. Ver o que é que ela precisa. Não tem falta de dedos. Nem de pestanas. Nem de cabelo. É só mesmo o corpo. Pronto. Depois então, quando ele estiver prontinho, nós enviamos mensagem para o seu número de telefone para depois poder vir buscá-lo. Ok, perfeito. Este talãozinho é para si. Depois traga. Nós na mensagem indicamos sempre o número da cama do paciente. Obrigada. Nada. O hospital tem uma história muito simples, sem grandes confusões. Era uma senhora que tinha uma ervanária aqui no nosso espaço, lá embaixo na loja, e que, como teria, de certo modo, tempo livre, gostava de fazer bonecas de trapo. Ela tinha bastante jeito de mãos e as pessoas começaram-se a habituar a passar por aqui e vê-la comprar os chazinhos e as ervinhas que lhes faziam falta e ver as bonecas que ela fazia. E a pouco, vendo-me a fazer uma boneca ou tendo uma lá em casa que dava para arranjar, acho que foi assim que começou o hospital. O nome do hospital possivelmente veio porque isto era o terreiro, aqui a praça antigamente era o terreiro do Hospital de Todos os Santos, parte da nossa loja, inclusivamente pertencia à Capela de Nossa Senhora do Amparo, que fazia parte do Hospital de Todos os Santos. Ainda hoje nós temos lá túmulos e temos lá inscrições. E daí talvez as pessoas referenciarem o sítio como no hospital, no sítio do hospital. E depois metia bonecos, ficou o Hospital de Bonecas. Nós lidamos com os sentimentos das pessoas e não com coisas. As nossas coisas, os nossos bonecos, as nossas peças, são mais do que coisas. Por trás delas há sempre um sentimento. E talvez por isso mesmo os sentimentos prevalecem, as saudades prevalecem e a nossa existência também. O meu pai já nasceu aqui neste prédio, os meus avós sempre aqui viveram, eu vivi aqui até me casar, por isso a minha infância foi passada aqui. Sempre tive muitas bonecas e sempre tive possibilidade de as estragar e de ver como é que eles as arranjavam, que era uma coisa que me divertia. Sento sobretudo uma alegria, muitas vezes até choram, deitam uma lagriminha por nós a termos conseguido arranjar e devolver a infância, de certo modo. Mas, sobretudo, da nossa parte é gratificante.
pelo menos tenho que ter sempre um sentimento de compreensão e de me pôr na cabeça das pessoas que vêm aqui trazer as coisas. Porque às vezes o que nós olhamos não é exatamente aquilo que as pessoas olham, nem a perspectiva que têm das coisas. Por isso, respeito sobretudo. O que mais me marcou foi os chorões, que vou mostrar. São este tipo de bonecos que são super famosos e super conhecidos aqui em Portugal. As pessoas da geração dos nossos pais, avós, foram muito marcadas por estes bonecos, que se chamam chorões. E basicamente o marido desta senhora trouxe o chorão dela, que estava claramente a precisar de ajuda, e reparou-a sem ela fazer a mínima ideia. Então, quando veio buscar o chorão, trouxe a mulher. E a ideia era a mulher identificar o chorão como o chorão dela, só que a senhora só dizia: mas este chorão realmente parece o meu chorão e até tem aqui as marcas que o meu tem. Mas não conseguia, ela não estava a perceber que aquele era o chorão dela arranjado. Então depois, a meio o senhor tinha-nos pedido para nós não dizermos nada, a meio da situação, o marido diz-lhe: também vai lá ver se ele não tem aqui esta marca aqui atrás. E ela: pois realmente tem, é exatamente como o meu. E pronto, depois é que percebeu que o marido tinha trazido o chorão dela para arranjar e foi ali um momento super emocional. Ela até ficou com lágrimas nos olhos. Ótimo, obrigada. Obrigada. Até à próxima.